Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão, né? E o Senhor tem sido bom para conosco, a Sua palavra tem trazido alento às nossas almas, fortalecimento. Continuo recebendo mensagens de pessoas dizendo que estão sendo abençoadas pela palavra de Deus, porque esse projeto dos momentos de reflexão, ele nasceu no coração do Senhor, né? Já há algum tempo eu sempre publicava uma frase, uma reflexão, um trecho de uma mensagem. E o nome sempre foi, desde o início Deus falava comigo, coloque como momentos de reflexão, para que vocês tenham tempo de parar, refletir e meditar na minha palavra. E aí o Senhor nos deu essa direção para que pudéssemos começar a gravar os vídeos com algumas reflexões acerca da palavra sendo pregada. E Deus usou vidas, né, para confirmar isso. Falando, pastora, grave vídeos. O Senhor fala comigo para que você grave vídeos, para que a palavra de Deus seja espalhada. Porque através da internet, irmãos, nós podemos chegar onde os nossos pés ainda não podem ir, né? Eu creio que um dia nós chegaremos em lugares muito, muito longes, né? O Senhor vai nos levar para lugares longes, essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Iremos aonde o Senhor nos chamar. E eu creio que enquanto isso não acontece, nós vamos através da internet. Porque, como diz essa canção, tudo tem a ver com Ele. Tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. Amém? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E a última vez que nós estivemos aqui, falando sobre os momentos de reflexão, nós estávamos falando acerca de Absalão, a revolta de Absalão, né? Depois do beijo do rei, depois que Davi decide ver a face de seu filho Absalão, Absalão começa a tramar uma revolta contra o seu próprio pai, contra Davi, e nós estivemos aqui falando acerca do tema Furtando Corações, baseado em 2 Samuel, capítulo 15. E nós paramos ali no versículo 6, no nosso último momento, e a palavra de Deus diz que Absalão, ele furtava o coração dos israelitas de que maneira? Se colocando na porta do palácio e recebendo as demandas, recebendo todas as causas que os israelitas iam até Jerusalém, viagens longas, pessoas de todas as tribos de Israel, para poder levar alguma situação para o rei, porque o rei também funcionava como um juiz naquela época. E o que Absalão fazia? Ouvia aquelas palavras e dizia para as pessoas, olha, a sua causa é justa, você está corretíssimo, mas o rei não tem tempo para te atender. E é isso que o inimigo das nossas almas faz conosco. Quando nós estamos em lutas, quando estamos vivendo momentos difíceis, o inimigo fala pra gente, olha, o rei não está com tempo para te atender, o rei não está te ouvindo. Não, desiste desse rei, desiste desse Deus, porque ele não vai te ouvir. Absalão fazia isso, furtava os corações. E eu falei aqui na última mensagem que o furto acontece de uma forma muito singela, muito rápida. Você não percebe que é furtado. Quando furtam carteiras, celulares, carros, a pessoa não sabe que foi furtado. Só se dá conta quando percebe que perdeu alguma coisa importante. Esse é o perigo quando as pessoas estão permitindo corações furtados, fés que estão sendo furtadas, orações que estão sendo furtadas por causa do inimigo que está fazendo isso sem nós percebermos. Então isso também é um alerta para nós. Não deixe Absalão furtar o teu coração. Hoje nós vamos ficar com o versículo 7 até o versículo 11. Versículo 7 de 2 Samuel 15 diz assim. Versículo 7 diz assim. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então nós paramos no 6, hoje vamos para o 7. O que acontece aqui? Você vê Davi dizendo para o seu pai, depois de 4 anos manipulando o povo de Israel, 4 anos convencendo o povo de Israel que o rei não tinha tempo para atender as demandas, depois de 4 anos fazendo como se fosse uma propaganda, né, eleitoral, digamos assim. Olha só o tempo que ele teve, né? Para furtar corações. Então ele ficou 4 anos ali falando, sendo legal com todo mundo. A Bíblia diz que ele beijava as pessoas. Você vê aqui no versículo 5. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava, sabe? Ele fazia isso para conquistar as pessoas, porque beijo conquista. Então você vê que Absalão,
Ele tinha uma trama sempre muito bem arquitetada. 4 anos. Tem pessoas que são pacientes na vingança. O mundo, já falei isso aqui, diz que a vingança é um prato que se come frio, mas nós que pertencemos ao Senhor entendemos pelo que a palavra diz, que a vingança pertence ao nosso Deus. Ele ficou 4 anos fazendo a sua propaganda, 4 anos ganhando os corações, 4 anos dizendo quem ele era para os israelitas, 4 anos ele mentia acerca de quem ele era, só para chegar no dia em que ele se admitisse como rei, para que todos acreditassem nele. Imagina, irmãos, se você vê políticos que durante alguns meses fazem campanhas e você acredita neles. Você imagine um homem, filho do rei, por 4 anos fazendo campanha política. Pensa nisso. Eu vejo aqui no versículo 7, quando ele pede ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, eu vejo ele mentindo para alcançar um objetivo. Ele diz que vai a Hebrom, realmente ele ia a Hebrom. E Hebrom, para você que não se lembra, ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém e por 7 anos e meio foi a sede do governo de Davi. Quando Davi foi levantado rei, quando ele foi aclamado como rei, e em Hebrom foi onde ele ficou por 7 anos e meio, tendo a sede do seu governo ali em Hebrom, quando ele foi aclamado rei em Judá. Então foi para lá que Absalão quis ir. Foi exatamente para Hebrom. Mas ele mente para alcançar um objetivo. Ele diz para o pai que vai lá pagar um voto. Olha só, eu vou cumprir um voto que eu fiz ao Senhor. Quantas pessoas mentem para alcançar um objetivo? A mentira, ela é do inimigo. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Nunca minta para alcançar o objetivo. Fale sempre a verdade, porque ninguém pode contra a verdade. O Senhor é contigo quando você fala a verdade. O versículo 8 diz assim, porque morando em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Ou seja, ele usou a palavra de Deus para tirar proveito da situação. O que Absalão está falando para o pai? Pai, eu fiz um voto quando eu estava lá em Gessur, dizendo que se eu voltasse para Jerusalém, eu prestaria um culto ao Senhor. Eu voltaria para Hebrom para prestar um culto ao Senhor. Então ele usou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala acerca dos votos. Deus se alegra e se agrada dos votos, mas dos votos verdadeiros e votos que você possa cumprir. A Bíblia chama de tolo, insensato, aquele que faz um voto que não pode cumprir. Então só vote aquilo que você pode cumprir. A Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Deus se alegra muito mais com a tua obediência do que com os teus votos. Então, ele usa a palavra de Deus para manipular o pai, para conseguir do pai a bênção. Quantas pessoas usam a palavra de Deus? Lembra como Satanás fez isso com Jesus? Lá no deserto, Satanás fez isso com Jesus, na tentação dele. Ele começou a usar a palavra de Deus para poder fazer com que Jesus se suicidasse, fazer com que Jesus transformasse pedras em pães para saciar a sua fome carnal. Não é verdade? Ele usou a palavra de Deus para fazer com que Jesus o adorasse diante ali de todas aquelas circunstâncias de humilhação. É isso que Satanás faz, irmãos, de usar a própria palavra. E aí o versículo 9 diz assim, então lhe disse o rei, vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Ele foi pedir a bênção para cumprir o mal. Davi não sabia que estava liberando o filho para a sua própria destruição. Davi deu a bênção para um filho que estaria depois tentando destruir o reinado de Davi. Ao ponto de Davi fugir depois de Absalão, fugir do seu próprio palácio. Vamos ver isso mais à frente. Hoje é só um momento de reflexão com alguns versículos. Olha como o inimigo, irmãos, ele usa as pessoas que estiverem na brecha. Ele era filho do rei, morava no palácio do rei, mas não tinha atitudes de um filho do rei. Um filho de Deus, ele pode estar morando no palácio de Deus, na casa de Deus, mas ter atitudes que não condizem com o filho de Deus. A Bíblia fala que o joio, ele é semeado no meio do trigo. E sabe quem o semeia, diz a palavra do Senhor, é o próprio Satanás. Satanás entra, semeia o joio e sai fora. O joio cresce junto com o trigo. O joio é parecidíssimo com o trigo. A diferença é que o trigo amadurece e o joio não amadurece. Entende? O joio nunca vai amadurecer, mas o trigo sim.
Então nem todos que estão plantados no palácio do Senhor são filhos do Senhor. Isso é uma dura realidade. Absalão é a prova viva disso. Traiu o próprio pai, conspirou contra o próprio pai, pede a bênção do pai, usa a palavra de Deus para convencer o pai dá a sua bênção, o rei falou para ele, vai-te em paz, o rei abençoou ele. Davi nunca iria imaginar que estava liberando a bênção para o seu filho destruí-lo. E Absalão foi tão maldoso que ele pede a bênção para cumprir o mal. Você sabe que tem pessoas que oram para cumprir o mal? Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Senhor, olha, eu vou dizer para você, não é Deus que está atendendo a tua oração, não. Não é Deus que está atendendo a tua oração. Uma oração para cumprir o mal. Uma oração para você fazer o mal a alguém, principalmente contra o rei, contra uma autoridade, contra o seu próprio pai. Irmãos, a gente costuma dizer que isso é oração de feiticeiro, né? Oração de feiticeiro. Senhor, que ele não consiga. Senhor, que ele permaneça assim. Senhor, que ela não vá à frente. Meu Deus do céu. Quem era Absalão, hein? Quantos Absalões aí furtando os corações? Vamos para o versículo 10 que diz assim. Enviou Absalão emissários secretos, porque quando a coisa não é de Deus, é tudo na encolha, é tudo secreto, é tudo oculto, é tudo mistério. Sabe aquelas coisas mistério? Meu irmão, a Bíblia fala que as coisas que não foram reveladas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós. Entendem? Tem gente que gosta do negócio de mistério, mistério. Irmão, irmã querida, o que é mistério é aquilo que Deus não revelou para nós. Para de viver em oculto. Deus não está no ocultismo. Deus está na verdade. A palavra dele, o Salmo 119 diz, lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que você seja iluminado pela palavra. Para de viver no ocultismo, nas escuras, nas ocultas, nas encolhas, as escuras. Você é da luz. Você foi chamado para ser luz. Olha como é que Absalão, ele era um homem sujo, irmão, sujo. Usava de armas malignas. Ele esperou 4 anos, esperaria 4 anos para fazer o mal. Misericórdia. Ele enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvides o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebrom. Ele enviou pessoas de forma escondida, de forma secreta, pessoas que já estavam acumuladas com ele, para ir nas tribos de Israel, dizendo, quando vocês ouvirem a trombeta, vocês vão saber que Absalão é rei em Hebrom. Exatamente o mesmo lugar onde o pai dele foi levantado como rei. Eu vejo em Absalão falta de caráter, de hombridade, de honestidade, de fidelidade, de lealdade. Isso aí, irmãos, é caráter. Tem muita gente dando aos demônios, coisa que é caráter, comportamento. Isso é muito triste, porque foi isso que eu vi em Absalão. Ele não honrou o seu pai. Ele não honrou a Israel. Ele não honrou ao seu Deus, por falta de caráter. O inimigo usou ele? Usou, mas o inimigo só usa quem já não tem caráter. Certa vez eu ouvi isso de um pregador e é verdade. O inimigo usa quem ele quer, ele usa quem dá brecha. O inimigo já usa alguém que já certamente permitiria esse tipo de atitude, como Judas. Por que o inimigo usou Judas? Dos 12 apóstolos, Judas foi usado. Porque Deus quis o mal de Judas, porque Deus quis assim? Não. Porque Judas já era propenso ao mal. Já tinha uma inclinação para o mal. Já tinha uma inclinação para a coisa errada. Entendem? Então veja que o versículo 10, quando ele diz, quando vocês forem às tribos de Israel, digam para eles que ao ouvirem as trombetas, vocês vão dizer, Absalão é rei em Hebrom. Sabe o que Deus falou comigo quando eu preparei esse momento de reflexão? O título vem de Deus. A honra vem de Deus. O ministério vem de Deus e não do homem. Absalão queria um título que não era dele. E não adianta você querer coisas que não são de Deus para a tua vida. Entendem? Porque tudo é dele. Tudo vem por meio dele. Tudo volta para ele. Você não pode se intitular nada se Deus não te chamou a coisa alguma. Vocês entendem isso? Meu Deus, eu amo esse versículo, eu amo esse louvor. Tudo vem dele, tudo é para ele. Meu Deus, a minha alegria, irmãos. Deus está aqui, ele sabe disso. É agradar a ele.
é estar exaltando o nome dEle, porque tudo é dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ontem eu tive a oportunidade de pregar na Assembleia de Deus Nova Filadélfia. Irmãos, trouxemos uma palavra ali de fé, de vitória para os irmãos. E a minha maior alegria é ver vidas transformadas, a minha vida ser transformada pela palavra. Porque tudo é para Ele, o título vem de Deus. Absalão queria um título do homem. Absalão queria um ministério que vinha do homem. Absalão queria um reinado que vinha do homem, uma honra que vinha do homem. Queira a honra de Deus, o ministério que vinha de Deus e um título que vinha de Deus. Você será abençoado. Vamos finalizar com o versículo 11 que diz assim: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Olha como Absalão era pior do que você e eu imaginávamos. Só estudando a Bíblia que a gente entende isso, né? Eu acho que a gente já está falando de Davi aí há quase uns 2 meses, irmãos. Porque Deus colocou no meu coração que falássemos sobre Davi. Como eu aprendo com Davi? Nas suas derrotas, nas suas vitórias, nos seus consertos, nos seus acertos, nos seus erros. Temos que aprender com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. Deus vai moldando o nosso caráter. Moldou o caráter de Davi, por que não vai mudar o seu e o meu? Meu Deus, versículo 11 eu entendo o seguinte: Absalão convidou 200 homens. 200 homens, diz a Bíblia, que iam na sua simplicidade. Não eram homens arrogantes como ele. Não eram homens mentirosos como Absalão. Não eram homens furtadores de coração como Absalão. Não eram homens que queriam usurpar o trono do pai como Absalão. Não eram homens assim. Porque pessoas assim procuram sempre pessoas simples, humildes para conquistar. Pode ver, os grandes políticos arrogantes e mentirosos procuram sempre pessoas o quê? Humildes para estarem ao seu lado para poder convencer. Isso também acontece em qualquer esfera onde há poder, onde se envolve poder. O que eu aprendo no versículo 11 é que Absalão convidou 200 homens acima de qualquer suspeita. Por isso que a Bíblia diz que eram 200 homens que iam na sua simplicidade. Homens acima de qualquer suspeita, para cumprir o suposto voto. Ele sai de Jerusalém dizendo o seguinte: eu tenho que ir a Hebron cumprir o voto, vamos comigo? Vamos lá comigo adorar a Deus? Então eles iam porque a Bíblia diz no versículo 11 que eles nada sabiam daquele negócio. Irmãos, para a gente finalizar, aqueles 200 homens acima de qualquer suspeita foram cumprir um suposto voto. Eu digo para você no dia de hoje, não caia em ciladas. Não caia em ciladas. Ore antes de fazer qualquer coisa. Ore antes de acompanhar qualquer pessoa. Vocês receberam o que Deus está falando? Comigo e contigo? Não caia em ciladas. 200 homens simples, humildes de Jerusalém, certamente sábios, conselheiros, mas não viram mal porque afinal era o filho do rei, que há 4 anos estava ali atendendo na porta do palácio. Não caia em ciladas. Ore antes de tomar qualquer atitude. Você que hoje está para tomar uma atitude, uma decisão, o Senhor falar contigo, ore. Não caia na cilada do inimigo, mesmo que o anjo apareça do céu, como diz a Bíblia, dizendo para você, anunciando para você um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Se não estiver com a conformidade da palavra de Deus, diga não. Cuidado ao acompanhar pessoas que são Absalão, furtadores de coração. Não acompanhe ninguém se Deus não te mandar. Só acompanhe pessoas que Deus fala contigo, vá com ele. Acompanhe ele. Vá com esta pessoa, eu estou te mandando ir. Na Bíblia nós temos vários casos, como foi Ruth e Noemi. Ruth foi com Noemi e foi abençoada. Órfã não quis ir. Quando você vai na direção de Deus, Deus está contigo, Deus te abençoa. Não caia na astúcia de Absalão. Não perca a sua simplicidade por causa de Absalão. Não perca a sua essência por causa de Absalão. Por causa de furtadores de coração, furtadores de emoção, furtadores de segredos. Cuidado. Sabe, eu vejo aqui em Absalão ele programando toda uma revolta e querendo pessoas simples ao seu lado. E essas pessoas caíram na esparrela de Absalão. Porque certamente não consultaram a Deus.
Meu irmão, você não pode viver, e minha irmã também, nós, eu e você, nós não podemos viver de comício, levantando bandeira de ninguém. A nossa bandeira é de Jesus. Você não deve correr atrás de ninguém que parece que está com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Estejam com pessoas que preguem a palavra. Estejam com pessoas que amam a palavra. E, acima de tudo, para a gente finalizar, estejam com pessoas que vivam a palavra. Amém? Eu não vou viver confortadores de corações, nem você. Deus tem para nós corações como o de Davi, que erram, se arrependem, consertam e depois ele toma o seu reinado novamente. Porque Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser alguém que verdadeiramente vive a palavra de Deus. Vamos orar ao Pai? Vamos orar para que não caiamos em ciladas? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as vidas, Pai, que o Senhor colocou diante desta câmera para receberem de Ti a Tua bênção. Que o Senhor venha fortalecendo o coração de cada uma. Que essas vidas não venham caindo, ó Pai, no conto de Absalão, não venham caindo na história de Absalão, não venham cair no enredo de Absalão. Livra-nos de Absalão, Pai. Livra-nos de revoltas. Livra-nos, ó Pai, de toda rebeldia. Livra-nos, Senhor, de situações armadas pelo inimigo, para que venhamos envergonhar o Rei. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos no dia de hoje. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória. Que tenhamos uma semana, Senhor, onde o Senhor seja exaltado em nossas vidas. E Absalão venha cair por terra, em nome de Jesus. Eu quero também orar pelos enfermos. Que o Senhor venha curando aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor venha visitando aqueles que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, recebe a vitória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Eu quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo momento de reflexão.